A Radiofobia é pioneira na edição profissional de podcast no Brasil. E desde 2012 assina a edição de alguns dos podcasts mais ouvidos do país, como o Nerdcast do Jovem Nerd, o Confins do Universo HQ e muitos outros. Quer produzir ou melhorar o seu podcast em todos os aspectos? Acesse radiofobia.com.br e vamos trabalhar juntos. Aqui na Radiofobia, nós somos apaixonados por podcast. Segunda-feira, 22 de janeiro de 2024. Eu sou Léo Lopes e está no ar a edição número 49 do Cast News, com as principais notícias sobre o mercado de podcasts no Brasil e no mundo. E hoje a gente começa falando dos resultados da última pesquisa Uso de Apps no Brasil, realizada em novembro e dezembro de 2023 pela Panorama. A Panorama é uma parceira entre o site de notícias Mobile Time, ou Mobile Time, não sei, e a empresa de pesquisas online Opinion Box, que é 100% focada em pesquisas sobre o comportamento do consumidor brasileiro. De acordo com o relatório, 66% dos brasileiros com smartphones assinam algum serviço de streaming de áudio ou vídeo. Esse número teve um grande boom de crescimento de 2019 para cá, principalmente considerando que antes da pandemia da Covid-19 eram só 45%. Os serviços de música passaram de 26% em 2019 para 43% em 2023, com o Spotify liderando, sendo utilizado por 62% dos assinantes. Além disso, 44% dos escutados pela pesquisa ouvem podcasts nos seus smartphones, sendo que 36% deles faz isso através do Spotify. Outros dados revelados pelo estudo foram sobre as preferências dos usuários em aplicativos. 98% dos brasileiros com smartphones já instalaram algum aplicativo, sendo que 78% deles nunca pagou pelo download de nada. O modelo preferido pela maioria dos usuários é o Freemium, aquele com download gratuito, sem publicidade, mas com recursos premium pagos. Agora, se o olhar for especificamente para as classes D e E, o modelo preferido é o gratuito com publicidade. Em qualquer um dos casos, o público não demonstrou um grande incômodo com a publicidade em áudio. Na segunda-feira passada, a Central 3 e a plataforma Apoia-se anunciaram o projeto Mais Vozes. A campanha é uma ação afirmativa, ou seja, que busca reparar as desigualdades sociais que existem dentro da podosfera. Existem outras campanhas que promovem a diversidade de vozes aqui no Brasil, como, por exemplo, a hashtag O Podcast é Delas, o Amplificados, enfim, mas é sempre bom que essas portas sejam abertas para mais pessoas interessadas em compartilhar as suas visões. O Mais Vozes vai premiar pelo menos 2 projetos de pessoas que já tenham uma ideia para produzir um podcast ou que já tenham um programa. A busca é por podcasters, jornalistas e produtores independentes que precisam de uma forcinha para começar ou então para evoluir o seu podcast. Entre os prêmios para os projetos selecionados estão recurso financeiro de R$2.000, equipamentos de gravação, vinhetas originais, entre outros. A iniciativa é voltada para mulheres cis, pessoas trans, não brancas, PCDs ou que façam parte de uma minoria ou maioria marginalizada. Além disso, apesar do programa focar nas regiões Norte e Nordeste, criadores de conteúdo de outros locais também podem se inscrever. Mais informações você encontra lá no portal do Cast News em castnews.com.br. Ainda em notícias da semana. O Spotify retomou o Radar Podcasters Brasil, o programa que destaca vozes promissoras na podosfera brasileira. O destaque desse mês é o podcast Fiz o que Pude, da influenciadora Elora Raoni, que vai ficar por 30 dias na capa da playlist. No programa, a Elora compartilha desabafos sobre os desafios da vida adulta, promovendo a responsabilidade sem que a gente seja autocrítico em excesso.
No Radar Podcasters, ao longo de 2024, um total de 12 produtores vão ser destacados. Além do Fiz o que Pude, outros 4 episódios também já foram apresentados na playlist. Sou um Fracasso, do podcast 1% Mais, da Gibaldino, Viciada em Reclamar, do podcast Gostosas Também Choram, da Lela Brandão, Ana Luísa McLaren, do Still the Look, e Retrospectiva Animada 2023 do canal Nostalgia do Castanhari. O objetivo do programa é reconhecer talentos, inspirar os ouvintes a descobrirem novas vozes e construir novos públicos para os criadores de conteúdo. Se a playlist ajudar alguns podcasters independentes a romper a bolha, já tá bom demais. A Descript anunciou na semana passada o Edit for Clarity, um novo recurso da plataforma baseado em inteligência artificial. A ferramenta que permite que criadores removam facilmente palavras de preenchimento como os clássicos marcadores de discurso que dão uma trabalheira na edição e outras lenga-lengas que não contribuem para o conteúdo do podcast. Na página da edição em texto, o podcaster pode utilizar o Ask AI para selecionar o Edit for Clarity. Aí, uma vez selecionado, a inteligência artificial vai identificar todas essas palavras, remover e gerar uma nova versão do conteúdo. Essa nova versão vai apresentar as palavras removidas com um traço em cima e o podcaster pode ou não aceitar a versão clicando no botão Aplicar no roteiro. Se o robô tiver recortado de mais ou de menos, o produtor pode revisar o documento e refazer manualmente. O Edit for Clarity já está disponível no site da Descript. E mais, segundo um estudo da YouGov, em 2023, 10% dos ouvintes de podcast no Reino Unido passaram mais de 6 horas semanais consumindo conteúdo, o que representa um aumento de 5% desde 2019. O relatório analisou os hábitos dos podheads, os ouvintes declarados de podcast, e revelou que o gênero mais popular é comédia, seguido de música, esportes e educação. Parece milagre a gente não ver True Crime no pódio, mas é isso mesmo. Lá no Reino Unido, o pessoal ouve menos True Crime. Música e educação, nos últimos anos, tiveram um aumento de mais de 10%. Cerca de 42% dos ouvintes afirmaram que ouvem podcasts para fins educativos, enquanto 37% dos entrevistados ouvem podcasts para se manterem informados. Outro ponto interessante da pesquisa foi sobre a relação dos ouvintes com os anúncios. Quase metade dos consumidores de podcast disseram que ouvem anúncios e a maioria deles não liga de ouvir. 17% dos entrevistados defenderam que os anúncios não parecem intrusivos e são, muitas vezes, até interessantes. O relatório da YouGov deixou claro que os podcasts continuam tendo um papel muito importante na vida dos britânicos, o que abre oportunidade tanto para os produtores de conteúdo quanto para os anunciantes. Na última semana, o Cast News também traduziu a íntegra de um artigo escrito pelo Tom Webster, da Sounds Profitable, que destaca uma perspectiva importante sobre o podcasting. A ideia de tempo ganho ouvindo podcasts ao invés de tempo gasto. O artigo se baseia em dados do estudo Podcast Movement em Denver, falando que, apesar de 40% dos ouvintes ouvirem mais podcasts do que há um ano atrás, quase 20% passa menos tempo consumindo os podcasts de fato. O principal motivo disso, como citado pelo Tom, é a falta de tempo. Ele aproveita o artigo para usar a metáfora da pedra grande e areia fina para ilustrar como tem sido o gerenciamento de tempo do público de podcasts. Os podcasts fazem parte da areia fina, que é um conteúdo que pode ser consumido durante as brechas do dia a dia, e é isso mesmo. Quantas vezes ao longo do Cast News a gente já falou que os ouvintes escutam podcast enquanto se deslocam para o trabalho, enquanto lavam louça, enfim, essa flexibilidade é um dos pontos positivos do podcast. Enfim, o Tom Webster também comparou essa abordagem com o Duolingo,
que transformou aprender línguas estrangeiras em pequenas tarefas práticas no dia a dia. O artigo é grande, não teria como a gente comentar todo o conteúdo dele aqui, mas vale muito a pena ler na íntegra e tirar as suas próprias conclusões. Mas uma coisa é certa: podcast é uma ferramenta muito poderosa e que, se usada do jeito certo, não é gasto de tempo, é investimento. E nas dicas de produção da semana, a equipe do Cast News puxou vários conteúdos importantes. Qual a duração ideal de um episódio de podcast? Quais as melhores práticas para um podcast de entrevista? Tem como crescer na podosfera colaborando com outros criadores de conteúdo? As respostas são: depende, sim e sim. Primeiro, porque cada podcast tem que ter a duração que tem que ter, nem mais, nem menos. Você quer saber o que isso significa? Então acessa lá o nosso portal em castnews.com.br e já aproveita para ler também as dicas para crescer o seu podcast através da colaboração e os insights do Guy Raz para podcasts de entrevistas. Não perde não, que todos esses conteúdos são bem legais e também bastante úteis. Hoje no Giro sobre pessoas que fazem a mídia. O curta-metragem Dragged Holidays, produzido por um trio brasileiro, levou o prêmio no concurso internacional Holiday Contest, organizado pela Curious Refuge. A produção foi feita pelo podcaster Rafael Arinelli, criador e apresentador do podcast Cinemação, pelo Beco Padreca, criador e apresentador do Miolos Fritos, e a diretora de arte Paula Fernandes, não confundir com a cantora de sertanejo, que são pessoas diferentes. O filme narra a história de uma drag queen famosa que recebe um convite da mãe para jantar na noite de Natal, o que leva a personagem a refletir sobre a sua vida e os seus maiores desafios. A proposta do concurso era criar um curta-metragem de 3 minutos com o tema de Natal, usando ferramentas de inteligência artificial e músicas da Epidemic Sound, enquanto a voz era livre para ser utilizada de qualquer forma que os produtores quisessem. Essa é a primeira vez que uma equipe brasileira ganha esse prêmio da Curious Refuge e o Rafael fez questão de agradecer e falar sobre como foi importante ter recebido ajuda da comunidade de podcasts na divulgação do material. Quem quiser assistir o curta pode conferir ele na íntegra no YouTube. Sobre lançamentos. A Native Instruments lançou o iZotope VEA, um assistente de aprimoramento de voz com tecnologia de inteligência artificial projetado para podcasters e criadores de conteúdo. O VEA analisa e aprimora o áudio, dando maior clareza, níveis mais consistentes e redução de ruído de fundo nas captações de voz. O objetivo é ajudar os podcasters a se sentirem mais confiantes e entregarem um som mais aprimorado. São 3 controles diferentes ajustados pela tecnologia de IA da iZotope. O controle Shape, que garante um som profissional sem ajustes de equalização. O controle Boost, que aumenta o volume e compressão para melhorar a presença vocal. E o controle Clean, que elimina ruídos de fundo, mantendo a qualidade da fala. O plugin já está disponível e pode ser integrado a várias plataformas de áudio digital e editores não lineares. E na última semana foi lançado o podcast Peraí Amiga, comandado pelas hosts Anne Vaz e Fei Marques. O projeto foi ao ar na quinta-feira, dia 18 de janeiro, com o episódio de inauguração A Tal da Vila. A discussão girou em torno do conceito da vila na bolha materna, falando sobre a importância das amizades na vida da mulher e como essas relações se adaptam com a chegada da maternidade. Como a própria descrição do programa já diz, o Peraí Amiga é feito por 2 amigas, 5 crianças, 1 cachorro, 3 empresas, algumas taças de vinho e a sua participação. O programa é editado pela minha empresa, Radiofobia Podcast Multimídia, inclusive sou eu ali na voz, na vinheta de abertura, então eu já posso te dar aí um spoilerzinho. A Anne e a Fei vão trazer muitas conversas genuínas sobre a vida, maternidade, amizade, empreendedorismo e saúde. As gravações estão a 1000 por hora. A gente já tem vários programas prontos para serem publicados toda quinta-feira no feed.
Então, não deixa de conferir o humor, o acolhimento e o conhecimento da Anne e da Fei no Peraí Amiga, toda quinta-feira no seu agregador de podcast preferido. E na recomendação nacional dessa semana, a gente vai falar de um podcast que vai muito além do entretenimento. É um espaço terapêutico onde o host cria uma experiência terapêutica que guia os ouvintes através das complexidades humanas com empatia e compreensão. É o podcast Cartas de um Terapeuta, apresentado pelo Alexandre Coimbra Amaral e produzido pela Abrace Podcasts. Nos episódios, são lidas as cartas e compartilhadas as histórias de pessoas reais, o que cria um espaço seguro para reflexão, discussão e autodescoberta. É uma produção muito bonita, muito sensível e respeitosa. Então, se você está disposto a se emocionar, aprender mais sobre si mesmo e, de quebra, apoiar o trabalho de um profissional muito bom, que é o Alexandre, já assina o Cartas de um Terapeuta no seu agregador de podcast favorito e ouça novos episódios toda semana. E essas foram as notícias dessa edição de número 49 do Cast News, uma produção conjunta do Bicho de Goiaba Podcasts e da Radiofobia Podcast e Multimídia, que contou com a colaboração de Eduardo Sierra, Lana Távora, Léo Lopes, Renato Bontempo e Thiago Miro. Leia todas as notícias e assine a nossa newsletter em castnews.com.br. Siga @castnewsbr nas redes sociais e entre no canal público do Cast News no Telegram em t.me/castnews_br para receber notícias diariamente. Ajude o Cast News a crescer espalhando o link deste episódio nas suas redes sociais, assinando e avaliando o podcast com 5 estrelas no seu agregador preferido. Caso você tenha uma vaga para trabalho com o podcast, sugestão de pauta, indicação de podcast ou queira anunciar a sua marca, produto ou serviço no Cast News, entre em contato através do e-mail contato@castnews.com.br. Obrigado pelo seu download e pela sua audiência e até a semana que vem. Oi, eu sou o Antônio Viviani e quero convidar você a ouvir o nosso podcast Voz Off. Desde julho de 2017, eu e meu amigo Nicola Lauleta temos o prazer de conversar com as grandes vozes do rádio, da TV e da publicidade do Brasil e trazer suas histórias até você. Se você, como nós, é apaixonado por locução, acesse vozoff.com.br e acompanhe nossos episódios aqui na Radiofobia Podcast Network.